sou Jonathan, sou do canal Segredo dos Hábitos e hoje a convidada aqui do nosso canal é a nutricionista Beatriz. Diz um oi para a galera, Beatriz. Boa noite, Jonathan. Boa noite para todo mundo. Tudo bem, né? A conversa hoje é com um especialista. A gente escolheu uma nutricionista para trazer informações sobre os hábitos alimentares, tá? A gente vai conversar um pouco sobre os hábitos alimentares frequentes na nossa vida e saber quais são os hábitos, os maus hábitos alimentares, o que a gente tem que mudar, entender um pouco sobre nutrição para o nosso dia. Não a nutrição de atleta, que as pessoas acham que a nutricionista é utilizada só para atleta. Não, mas ela é utilizada para o nosso dia a dia, né? Por isso que eu convidei a Beatriz aqui hoje para a gente estar batendo esse papo aqui informal sobre isso, tá? Beatriz, eu vou fazer algumas perguntas para você, tá? Bem tranquila, pode ficar tranquila aqui com a gente, tá? Sobre esses hábitos alimentares mesmo. E vamos começar da forma mais simples. O que é um hábito alimentar? Então, Jonathan, hábitos alimentares ou dieta, né, são sinônimos, a gente pode colocar assim, nada mais é que a forma como um indivíduo, uma determinada população se alimenta. Dieta, na verdade, é uma palavra que vem do grego e numa tradução livre significa assim, modo de viver. Então, basicamente é isso, não tem nenhum segredo, não. O hábito alimentar é a forma como você se alimenta mesmo. Né? A gente tem um exemplo dos judeus que seguem a dieta kosher, por exemplo, que é uma dieta de acordo com o Torá, que é o livro sagrado deles. Então, todos os vegetais, as carnes, elas têm um modo de preparo muito específico. E assim como a população brasileira tem o hábito de se alimentar, a gente gosta do feijãozinho com arroz, né? A massa é muito comum, por exemplo, na Itália, e basicamente é isso. Então, o hábito, eu conheço bastante hábito para as pessoas. Hábito é um costume para a gente. Do grego eu utilizo como a palavra ethos, de costumes em si. Então seria um hábito alimentar um costume de alimentação? Exatamente, o hábito nada mais é do que um costume. As pessoas ligam dieta normalmente a restrições. Né? Seja tanto um atleta que ele é restringido de outras coisas fora, que tem uma coisa específica, ou quem quer emagrecer e acha que vai ficar sem comer determinadas coisas. Mas não, assim, isso também é uma dieta, é um hábito alimentar. Mas não quer dizer que uma dieta seja ligada à restrição. Né? A dieta nada mais é do que a forma como você se alimenta, seja ela boa ou ruim. Muitas pessoas, e até eu mesmo, com o tempo, a gente vai descobrindo as coisas e vai descobrindo um pouco o que faz bem pra gente, pro meu corpo, como é que funciona. E muitas pessoas assimilam a dieta como uma restrição, só não, eu não vou fazer dieta porque eu tenho que me restringir a alguma coisa. Exatamente, né? E o que as pessoas normalmente não conseguem seguir dieta é por isso. Elas escolhem às vezes alguma dieta que está na moda, seja essa dieta eficaz ou não estou aqui para discutir isso, mas por exemplo, assim, um jejum intermitente. Jejum intermitente é uma estratégia, por exemplo, né? Uma de várias estratégias que a gente tem dentro da nutrição. Mas se não é para você, você vai seguir aquele jejum por um período, você vai obter um resultado por um período, mas assim que você largar a mão dessa estratégia, você vai voltar a ter o corpo de antes. Então, assim, o que eu sempre falo com meus pacientes, com as pessoas próximas a mim, o que funciona? Não tem fórmula mágica, isso é individual, né? Só o profissional que te acompanha vai saber. Você tem que saber o que funciona para você, né? Os atletas, eles têm as estratégias que funcionam para eles, né? Você vai ter uma, eu vou ter outra, e eu acho que as pessoas têm que entender isso. Dieta não é uma restrição, dieta é só um hábito e você tem que escolher qual é o melhor para você. Maravilha, essa é uma pergunta que muita gente faz, já foi até minha mesmo, por conta da questão de restrição, que eu acho que para mim a palavra que as pessoas mais utilizam dentro das nossas caixinhas de perguntas mesmo, dentro das mentorias que a gente faz, é a restrição em si, né? E quais são os hábitos mais comuns que você pode considerar como maus hábitos? A gente fala que maus hábitos é coisa ruim, o hábito ruim que a gente pode considerar. Olha, assim, eu acho que nós, pelo menos, né, enquanto população brasileira, nós temos muitos hábitos ruins, né? Então, vamos citar aí, para começar, industrializados, né? O consumo de industrializados de uns anos para cá, assim, cresceu exponencialmente. Então, a gente está sempre consumindo muito mais coisas industrializadas e isso, assim, faz um mal, assim, estrondoso para a nossa saúde. Porque a gente tem esses alimentos industrializados, conservantes, estabilizantes, que são produtos químicos que são nocivos à saúde a longo prazo. Então, é lógico que você comer, assim, um biscoitinho de vez em quando não vai te fazer mal, mas isso ser rotineiro, isso é muito ruim. Assim como o excesso do consumo de farináceos, né, de açúcares, nós consumimos muito açúcar, muito refinado, é pão, é macarrão, é bolo, o pãozinho, né, o pão francês é o tradicional, né, que é todo brasileiro, então se a gente consome isso em excesso,
A gente também tem o consumo de gorduras em excesso. Eu não falo gordura boa vinda do próprio alimento, né? Mas alimentos muito gordurosos, o próprio fast food. Então, assim, isso também é extremamente nocivo. As pessoas abusam também de bebidas alcoólicas, né? Qualquer festa, para quem tem esse hábito, uma reuniãozinha entre amigos já é um motivo para estar bebendo. Então, o consumo de doces, como eu disse, a falta de água, as pessoas, a sede é uma coisa que a gente consegue sinalizar, assim como a vontade de ir ao banheiro, e a gente ignora. Então, as pessoas, assim, elas não tomam água na quantidade devida. E, assim, esses são alguns de vários hábitos ruins que a gente tem na nossa alimentação. Eu posso até dar um exemplo de mim mesmo. A gente demora a descobrir, quando a gente não tem um acompanhamento do nutricionista, claro. Mas eu mesmo demorei a descobrir o que funcionava para mim. E quando me sinto que eu estou um pouco acima do peso, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, Beatriz, é a questão da retirada de produtos industrializados. É a famosa frase que você falou comigo mais cedo, que é a gente parar de abrir uma embalagem e descascar mais. Acho que para mim é primordial. Sempre quando eu quero iniciar uma redução de peso, melhorar o meu hábito alimentar, eu tiro um pouco desses produtos industrializados, tudo que vem de dentro de saco. Seja uma farinha, ou um pão, um biscoito, alguma coisa. Eu sempre tiro isso e eu tenho resultados impressionantes, assim, em poucas semanas, né? Eu não vou falar que é exagerado, né? É nítido mesmo, porque esses industrializados, eles são assim, eles têm uma quantidade absurda de açúcares, de gorduras. Então, no que você tira esses alimentos da sua alimentação, você já consegue perceber a diferença, tanto em questão de medida corporal, quanto em questão de disposição também, né? Assim, porque é realmente muito nocivo. Eu até brinco, assim, porque casa de ferreiro e espeto de pau. Na minha casa, por exemplo, meus irmãos adoram um suco em pó, esse de saquinho. E assim, a brincadeira tá um pouco pesada, mas eu falo com eles, vocês estão bebendo câncer em pó, porque assim, um suco, esses de pozinho, vocês não têm assim, noção. Vai pegar um rótulo desse alimento e vai ver, assim, a absurda quantidade de estabilizantes, de coisas químicas que tem para atingir aquele sabor, para atingir aquela cor, né, muito corante que tem ali também. Então, assim, no que você troca, a questão do abrir, né, os pacotes e troca por descascar vegetais e frutas, já é uma mudança maravilhosa. E fugindo um pouco mais dentro do nosso contexto de hábitos alimentares, a questão de divisão, que eu acho uma coisa que muitas pessoas não fazem hoje. E eu descobri que isso faz bastante sentido e com a consulta de nutricionista, que eu já fiz com alguns, até que você mesmo, a divisão dentro do seu prato. Vamos falar das principais refeições do dia, né? Um almoço, uma janta. Entre carboidrato, proteínas, fibras e essas coisas que eu não entendo tão bem quanto você. Mas eu vejo no prato brasileiro 90% de um carboidrato. Exatamente. Então, essa divisão, ela tem essa importância mesmo para um bom hábito alimentar? Sim, essa divisão ela tem uma importância, assim. O que eu tento passar para as pessoas próximas a mim, sejam pacientes ou não, eu faço isso também. Se você não faz um acompanhamento, eu acho que esse é o principal, eu acho que é o bom senso. Você vai pegar o seu prato ali, você vai montar uma refeição, eu sempre aconselho a pessoa a começar pela salada, né? Ou pelos vegetais, sejam eles cozidos, da forma que for, um refogadinho. Comece pelos vegetais, né? Que a maior porção do seu prato seja disso. Logo em seguida da proteína, então você vai escolher ali a sua carne, e por último os acompanhamentos, que seriam um arroz, que seria um feijão. O arroz e feijão, ele é comida de verdade, a gente não tem que ter medo dele, mas a gente tem que ter assim, em mente que o consumo excessivo, eu acho que todos os excessos fazem mal, e o consumo excessivo mesmo de arroz e feijão em grandes quantidades, ele vai contribuir sim para um ganho de peso. Então, você começando ali pelos vegetais, que têm índices glicêmicos mais baixos, as folhas, por exemplo, né, vão te trazer uma enorme saciedade, pela questão da fibra. E aí você completa com a proteína, que também é de extrema importância e causa muita saciedade, porque o nosso corpo absorve de forma muito mais gradativa do que um arroz, por exemplo. E deixa o acompanhamentozinho ali, o arroz e feijão, um tiquinho ali no prato. Não precisa ficar sem, né? É comer com parcimônia. É uma coisa que eu já estou acostumado, já tive atendimentos com algumas nutricionistas, tanto amigas, tanto algumas nutricionistas até esportivas, quando eu estava treinando, fazendo essas coisas que eu não faço hoje, mas nem tenho tempo, né? Que é uma coisa que eu tive que pegar um macete, porque cada profissional tem uma forma de passar uma dieta para a pessoa, né? E eu acho que tem que vir do bom senso da gente também, porque se a gente está procurando um profissional, a gente está querendo mudança em primeiro lugar, né? A gente está pagando para ter uma mudança.
E essa tática que você falou de começar pela salada é engraçado, porque eu consegui mudar meu hábito alimentar quando eu comecei a praticar isso, pelos vegetais. Porque nós brasileiros, a gente tem o prato, enquanto o prato não estiver cheio, o prato não está satisfeito. É verdade. E é exatamente o que você falou comigo. Então quando eu começo, por exemplo, com a salada, com os vegetais, com os legumes, eu coloco metade do meu prato, eu tenho em mente já hoje, eu já calculo isso, eu coloco metade do meu prato de salada e vegetais, um quarto, que seria a outra metade da outra metade de carnes, e a outra metade que sobrou, que seria o outro um quarto, dos acompanhamentos, no caso do carboidrato. E foi assim que eu consegui. Pode falar bem a verdade, não foi com a dieta, eu já peguei várias dietas terríveis de aço, era bem tranquilo. E eu gostei bastante de acompanhar, até alguns amigos me recomendaram, o Juliano, por exemplo, Sim. foi o que seguiu essa dieta. Mas eu já vi dietas terríveis, as pessoas falando, você tem que fazer isso, 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 da forma. Mas eu acho que falta muito da pessoa entender o que ela está fazendo. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre falo com meus pacientes, por exemplo, é que eu começo com uma dieta um pouco mais qualitativa do que quantitativa. Eu quero que você aprenda primeiro o que você deve comer e depois a gente trabalha quantidades específicas ali, aquela coisa mais restrita ali no seu plano alimentar, né? Porque não adianta colocar para você 50 gramas de uma coisa, 20 de outra, 20 de outra, se você ainda nem sabe o que comer, o que substituir, e a pessoa fica perdida, fala que sente fome. Cada profissional trabalha de um jeito, mas eu acho essa estratégia assim, do qualitativo muito bacana, porque vai chegar num ponto que até a quantidade de salada às vezes vai ter que ser reduzida. Mas vamos aprender a comer a salada primeiro, depois a gente põe a quantidade. Então assim, vamos fazer essas trocas interessantes, que eu acho que é muito bacana, e a pessoa vai se adaptando aos poucos. É porque a pessoa, quando ela quer fazer isso, ela já... A primeira coisa que ela fala, vou comprar uma balança. Poxa, não dá certo. Não dá. Funciona para algumas pessoas? Funciona, mas não é assim, para a grande maioria não é o que vai... Inicialmente não. Não vai fazer diferença. Seria uma pessoa que realmente, vou entrar na academia e essas coisas. A gente está falando da população brasileira, a gente está falando de hábitos alimentares da população básica. A gente não está falando de atleta, de gente que faz academia. A gente está falando de saúde do nosso corpo, né? Exato. Que é a alimentação, né? E vamos falar um pouco sobre umas dicas para melhorar esses hábitos alimentares. O que você pode dar de dica para a gente estar melhorando esses hábitos? Algumas delas nós já citamos aqui, né? Que é essa questão dos industrializados. Então, Sim. É o abrir menos e descascar mais. São esses tipos essa é fundamental, eu acho que todo mundo deve fazer, não tem restrição de idade, de condição, se é gestante, se não é, se é idoso, se não é. Fala essa frase para mim olhando para a câmera, que isso é de bastante importância. Pois é, gente. Então vamos abrir menos e descascar mais. Não importa se você é idoso, gestante, criança, essa é uma estratégia assim, excelente e que funciona para todo mundo, para todos os grupos, sem nenhum tipo de restrição. Outra coisa bacana também é a gente evitar, né, os alimentos refinados, os farináceos. Então, assim, o brasileiro ama, eu sou super entusiasta, meu prato preferido é a farofa, né? Mas, assim, vamos tentar fazer uma farofa com uma farinha de aveia, né, de vez em quando, pra gente variar, uma farinha de coco, porque como é algo comum que a gente come sempre, por que não testar novas receitas, fazer de uma forma diferente? Então, essa é uma outra dica também. E eu sempre aconselho as pessoas a mudarem-se pequenas refeições. Eu acho que mudanças pequenas, constantes, são mais eficazes do que uma grande mudança. Tipo, segunda-feira eu começo na dieta. Muito difícil alguém que começa na segunda-feira. Hoje nós estamos aqui na quinta. Então, sexta-feira, o que você pode fazer de melhor na sua sexta-feira? Vou ingerir mais água? É uma estratégia, então já começa ingerindo mais água. Vou mudar o meu café da manhã, eu como muito pão. Por que não reduzir a quantidade de pão que eu como? Ou trocar o pão, por exemplo, por um omelete, né? Pra gente tirar esse refinado aí, que é o pãozinho francês, que a gente tanto ama. É uma coisa que você tocou importante. Vamos trocar alguma coisa ou reduzir a quantidade. Você considera que uma pessoa que não tem um dinheiro para procurar um nutricionista, a gente está falando com pessoas talvez que não vai ter uma condição de procurar um nutricionista de casa. Se ela tem um hábito de comer bastante, por exemplo, se ela não vê o prato, o famoso Sergião, ela não está satisfeita. Você acha que começar a reduzir, se eu como 10 colheres de arroz, se eu já começar a cortar pela metade, isso já vai fazer uma mudança significativa no hábito dela? Já é uma coisa positiva ou você acha que não Não, sim, é positivo. Eu acho que tudo vai dar parcimônia mesmo, né? Como eu já tinha dito, as pessoas, a gente tem que parar com a questão do auto-engano. Você não precisa de uma nutricionista para te falar, a menos que você tenha objetivos muito específicos, a quantidade que você tem que comer. Você põe ali no seu prato, você sabe.
Então, né, a gente pode diminuir um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, às vezes colocar um pouquinho mais, como eu falei, de fibras, aumentar a salada, colocar uma fruta após a refeição. Isso é muito importante porque aumenta a questão da saciedade. Nós ingerimos, em geral, né, como população, pouca fruta, que é uma forma de incluir fruta na alimentação. Uma fruta, por exemplo, assim, mais cítrica, tipo uma laranja, vai ajudar bastante na questão da absorção do ferro que está aí presente na carne da refeição. Então, assim, são trocas, eu acho que mais inteligentes e que todo mundo, independente de ter um profissional acompanhando ou não, é capaz de fazer. Eu tinha um vício muito feio, que era assim que eu acabasse de almoçar ou jantar, comer doce. Cara, foi difícil pra mim, porque eu tenho esse hábito de casa, meu pai é praticamente uma formiga ambulante que anda. E, pessoas, escova dente, faz aquilo. Nada funcionava. Escovar dente depois do almoço, beleza, vai funcionar um dia, você vai estar se enganando. Mas a questão da fruta foi uma coisa que funcionou assim, muito pra mim. Pegar uma fruta mais doce, né, uma laranja, uma outra fruta mais doce, uma banana. A banana principalmente, eu gosto bastante. Ela matou essa saciedade assim, tranquilamente. Foi uma mudança pra mim fantástica. Eu como doce uma vez por dia, ou uma vez por semana, desculpa. Agora, antigamente comia todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. É absurdo. Hoje eu já consigo ter esse controle. Por conta de colocar uma fruta. Eu acho que é uma dica bem legal que você deu. Não, é muito bacana. E você, por exemplo, gosta da banana, assim, uma coisa que eu sempre falo, você pode fazer meio com um docinho de banana, você pica ela, salpica um pouquinho de canela, põe no micro-ondas de 30 em 30 segundos, ela dá uma caramelizada, solta um pouquinho mais aquele doce natural dela, fica um docinho de banana delicioso. Dá pra fazer com maçã também, que as pessoas arrumam desculpa. Porque eu não gosto de banana. Faça com maçã, gente. Assim, nós temos opções. E para aquelas pessoas ainda que não conseguem abrir mão do doce, eu sempre sugiro assim, por que não um chocolate 70%, um tabletinho menor, né? São essas pequenas trocas. Às vezes você não precisa deixar de comer um doce depois do almoço. Mas troca aquela colher de doce de leite aí, que é, né? Pega um tabletinho de uns 70%. Eu até ensino a congelar, por exemplo, né? Porque quando você congela o chocolate e você vai comer ele aos pouquinhos, você meio que vai, tipo um picolézinho aí pra ele derreter e tal, e te sacia. Quando você vê, passou e matou aquela vontade de doce absurda. Que bom que tem algumas dicas preciosas pra gente, né? Porque é bem complicado. Eu falo que a questão de doce pra mim foi uma das questões mais difíceis de tirar, tá? E eu consegui, com essa dica dela, antes mesmo de conhecer ela, eu fiz isso. Se eu tivesse conhecido, eu já tinha matado isso há muito tempo. Mas, Bia, me fala uma coisa assim, importante, que é uma questão minha pessoal, que eu tenho dessa dúvida. Refeições. A gente divide nosso dia de manhã, de tarde e de noite. Eu vejo muitas pessoas falando que na parte da manhã você evitar de comer comidas mais pesadas, evitar de comer muito carboidrato, pela questão de você estar... Tem uma palavra que eles falam? O que acontece? O carboidrato, ele, a grosso modo aqui, né? A gente está falando do público geral, então vamos, né, falar de forma simples. Ele te cansa. Né? Então, uma refeição muito pesada logo pela manhã vai te deixar letárgico. Você não vai conseguir render, você vai se sentir pesado. Então, quando você começa a fazer essas trocas, não só, principalmente no café da manhã, porque é a nossa primeira refeição, mas quando você faz isso no almoço e em todas as outras refeições, que esse carboidrato ele é reduzido, você se vê muito mais disposto. Né? Então, assim, realmente as pessoas falam isso e tem um fundamento, sim. Então, pra gente aqui do canal é bem importante, porque se a gente está criando hábitos para melhorar nosso dia e ter um pouco mais de produtividade, vamos cortar um pouco da comida pesada, do carboidrato em si, que depois a gente vai entrar em contato, falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo, né? Sim, mais específico, né, sobre isso. A gente está batendo em assuntos gerais, tá? Mas só para ressaltar também, porque assim, a gente tem que entender o que é carboidrato e as pessoas, né, por exemplo, uma banana, um carboidrato. É para você não comer a banana de manhã? Não. A gente está falando do quê? De coisas pesadas, né? É aquele almoço que tem arroz, que tem batata, que tem lasanha, né? São os 3 pãezinhos no café da manhã, mais aqueles 3 no cafezinho da tarde. Então é isso, né? Não é ter medo da comida saudável em si, né? Então a gente está falando dos refinados, das coisas dos açúcares, né? Que é o que realmente vai te deixar letárgico, vai tirar a sua produtividade. E comigo, realmente, na hora que... na verdade, quando eu tenho a dieta de restrição de carboidrato, que é bem raro eu fazer isso, eu sinto, além de um vício de querer estar comendo toda hora e depois com isso já, com o tempo ele vai me fazendo isso,
eu me sinto que eu fico mais leve durante o dia. Isso, leve não no sentido de peso, de mais disposto, mais disposto, né? exatamente. Exatamente. E é bem interessante isso. Agora, referente à água, que eu acho que, para mim, que é um dos assuntos principais, porque eu acompanho muitos mentores, muitos coaches, muitos palestrantes que falam muito sobre a água, a produtividade, o que a água te ajuda na produtividade. E o que a água faz com o nosso cérebro? Se a gente está falando de produtividade, a gente está falando de cérebro. O que a água faz com o nosso cérebro em si? Ela ajuda esse cérebro a ficar mais produtivo? O que a água é importante para a gente? Ó, a água é importante para o corpo num total, né? Nós somos 70% água, assim, se eu não me engano. Então, no cérebro especificamente, a gente tem estudos hoje que já falam disso, dela estar associada com a produtividade, com a inteligência. E em termos práticos, como que a gente percebe isso? A hora que bebe vai saber muito bem o que eu estou falando. Quando a gente bebe muito, a gente urina muito. Então, o que a gente está fazendo é perder líquido. A ressaca nada mais é do que a falta de água. E um dos órgãos que primeiro sinaliza isso é o cérebro, com a dor de cabeça. Então, a água ela mantém todo o seu organismo hidratado, o melhor funcionamento do seu cérebro, porque ele tem que estar ali com tudo ok para poder realizar as sinapses, para você ter uma maior concentração. Então, ela é de extrema importância para o corpo no geral, mas o cérebro ele sente muito a falta de água. Então a gente pode falar que a água é uma engrenagem no nosso corpo? Uma engrenagem no nosso corpo. Ou um lubrificante das engrenagens. Exato, é um lubrificante das engrenagens. Verdade. Bacana. Então é de suma importância isso. Eu vejo muitos mentores, pessoas que não têm um conhecimento de nutrição, mas sempre falam que a água, além de... Comigo eu tenho muito disso, de a água me tirar o sono. A hidratação, ela mantém seu corpo hidratado, né? E ela vai te deixando mais disperso. Mais disposto. Mais né? disposto, A palavra de um especialista é mais certa. Mas eu sinto essa disposição a mais com a água. Eu acho que você fazer essa medição, depois a gente pode passar o contato da Bia, ou colocar um link aqui também no abaixo, aqui, se você saber a quantidade de água que você precisa, mas geralmente é entre 2 e 3 litros, né, por dia. Tem uma continha específica aí, que é mais ou menos de 35 ml por quilo de peso. Então, cada pessoa vai ter uma quantidade. Essa continha, gente, não precisa ser atento. Conta de padeiro, né? Exatamente, mas tem essa continha porque é individual essa quantidade. E também essa quantidade ela leva em conta, quando é o caso de um acompanhamento especialista, o seu consumo de água no total, da sua alimentação. Então, aquela água do cafezinho, água do chá, água do suco, toda ela conta. Ela é né? considerada. Ela é considerada, a água dos alimentos é considerada, só que a gente mesmo assim consome muito abaixo do que deveria. Né? O nosso corpo ele sinaliza tudo, John. Quando a gente tem vontade de ir ao banheiro, seja fazer 1 ou 2, você não tem dúvida disso, o seu corpo te sinaliza. Quando você tem sono, ele te sinaliza, com a fome também, e com a sede não é diferente. Né? A única diferença é que a gente ignora os sinais de sede. Então a gente acaba consumindo no nosso dia a dia muito menos água do que nós deveríamos. É o único sinal que a gente presta atenção de sede é quando a gente está com a boca seca. Nossa, quando a sua boca está seca, aí você já está no limite. Seu corpo já te sinalizou antes e você não percebeu. Verdade. Tá, para a gente finalizar nosso vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre sobrepeso. Eu acho que o brasileiro nem tanto, mas o americano é um país aí que sofre muito com sobrepeso, e eu quero entender um pouco o que é sobrepeso, como é que funciona a questão do sobrepeso inicialmente, né? O que acontece? Hoje, 60% da nossa, em torno de 60% da nossa população é uma população obesa, né? E a obesidade é a segunda maior causa de morte no mundo. E a gente está vivendo uma era muito de romantização da obesidade, né? E é um assunto muito delicado de se falar, porque sempre é muito polêmico. Mas a obesidade, assim como a anorexia, ela é uma doença, ela tem um CID e ela requer um tratamento. Ela é causa, né, uma causa assim, direta, ou vai ser um fator que complicará doenças como aterosclerose, diabetes, hipertensão, esteatose hepática. Ela tira a mobilidade do indivíduo, né? Então, vamos pegar um exemplo prático. Se você precisa correr para sobreviver, passar na janela de um carro, a pessoa não consegue. São exemplos drásticos, mas são exemplos da vida real. Ela tira a sua autonomia, subir no ônibus, né? A pessoa tem dificuldade para abaixar. Eu tenho exemplos na minha família
de pessoas que não conseguiam tomar banho e iam lavar as próprias partes porque não alcançava devido ao fator da obesidade. Então é algo muito sério e as pessoas realmente associam como só questão estética. É lógico que a estética é importante. O indivíduo obeso, ele perde a autoestima, o que atrapalha as relações de amizade, familiares, relações amorosas, profissional, mas principalmente a gente tem que olhar para o fator saúde. Né? Eu acho que as pessoas utilizam muito a questão da obesidade olhando muito a estética, né? Ah, não, eu tô acima do peso, eu tô feia, a roupa não entra em mim mais. E mas tem é muito uma diferença, né? Sim, porque claro. assim, a gente fala de obesidade, eu não tô falando daquela mulher, daquele cara que veste 38, tá vestindo 40, tá ali um pouquinho acima do peso, não. Nós estamos falando assim de pessoas, realmente de indivíduos obesos, né? Que é o IMC acima de 30, considerado sobrepeso acima de 25 e obesidade acima de 30. Então são desses indivíduos que nós estamos falando. Então assim, é muito importante que tudo que a gente, né, construiu aqui ao longo dessa conversa, essa questão desses hábitos, que seja trabalhado para isso, para que você não chegue nesse ponto, ou que se você chegou nesse ponto e você quer mudar, né, que você comece com essas pequenas mudanças para que seu corpo comece a regredir nessa questão desse peso. Então, sobrepeso é igual sinônimo de obesidade? Não, a pessoa com sobrepeso, ela está a caminho da obesidade, ela ainda não está obesa, né? Mas dependendo aí de onde ela está a um passo da obesidade, né? E o sobrepeso é uma condição que a gente ainda consegue, não que a obesidade a gente não consiga, mas o sobrepeso é muito mais fácil a pessoa conseguir voltar aquilo ali com alimentação e atividade física sem ser tão traumático. O indivíduo obeso, quase sempre, além do acompanhamento nutricional e fazer algum esporte, alguma atividade, ele precisa também de um acompanhamento com psicólogo, porque quando chega nesse nível de obesidade, já afetou ele, assim, em vários níveis da vida dele, que esse acompanhamento psicológico ele é necessário. Eu vi um seriado até norte-americano uma vez que é sobre até a obesidade. Ele trata a obesidade do início ao fim. Eu estou falando de obesidade de casos bem altos mesmo. E o primeiro acompanhamento é com o psicólogo. Esse profissional, ele, tanto no caso de obesidade quanto no outro extremo, a gente pega uma pessoa que tem anorexia, né, o psicólogo ele é o profissional ali fundamental. Porque antes que eu entre como nutricionista, com uma intervenção nutricional, esse indivíduo ele tem que estar assim, muito bem amparado psicologicamente. E é importante que as pessoas ao redor também ajudem, é importante que você fale, não tem que romantizar essa questão de ter que ser lindo do jeito que é. A gente não está falando de se encaixar em padrões, a gente está falando de encontrar a sua melhor versão. Então é importante que os familiares falem, mas é falar com tato também, não é chegar e humilhar a pessoa, mas que isso seja trabalhado dentro de casa, entendeu? Então que mãe, pai, amigos, namorados, pessoas bem próximas falem e incentivem essa pessoa a querer buscar uma mudança, né? A querer corrigir isso, porque assim como a gente vai atrás de um tratamento para uma doença autoimune, a gente vai atrás de um tratamento para câncer, para várias outras coisas, por que não tratar a obesidade? Isso é verdade. Já que tem uma diferença entre obesidade e sobrepeso, e o sobrepeso ele está indo, vai virar uma obesidade, né? Claro. Em relação à produtividade, que é o que a gente está buscando aqui no canal, produtividade. A obesidade, sem dúvida nenhuma, ela já deve atrapalhar em quase 100% das suas coisas. Você não vai conseguir dormir direito, você não vai conseguir fazer um exercício físico, você não vai conseguir ter uma alimentação boa, porque aí acaba assim. Mas o sobrepeso, que é um caminho, quanto o sobrepeso, que é aquele caminho da obesidade, ele pode atrapalhar na sua produtividade? Bastante, porque o indivíduo, quando ele chega num ponto de sobrepeso, ele já começa a apresentar alguns sinais de redução de mobilidade também, dependendo do nível, apneia do sono. Então a pessoa dorme mal, então assim, um dominózinho. Se você dorme mal, você acorda mal, você vai render menos, e aí você tende a comer mal, aí você vai tomar mão de muitos energéticos, por exemplo, ou de tomar algum remédio para ficar acordado. É uma bola de neve, né? Então, assim, não vem nada de bom vem do sobrepeso ou da obesidade. E mais uma vez eu quero enfatizar aqui, a gente não está falando de questão de estética, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de saúde, de autoestima, né? Porque eu falo e até hoje não me foi apresentado um indivíduo obeso real, não estou falando da pessoa como eu disse, não estou entrando no meu manequim habitual. Não conheço um indivíduo obeso que seja 100% saudável.
É difícil ser saudável sendo magro, sendo obeso isso é ainda mais difícil, porque aquele excesso de gordura que está aí no seu corpo, ela vai trazer consequências para você. Problema pro seu coração, pro seu fígado, ela vai te derrubar. Por isso que é a importância da gente conversar com um profissional, né? A gente vai trazer outros profissionais aqui de outros setores, a gente já tem marcado com personal trainer, a gente tem marcado com um especialista em vícios e hábitos, que é um cara que mexe com 30 anos com isso, e a gente conversar com um nutricionista sobre hábitos alimentares, não tem ninguém melhor para a gente conversar. A gente não está falando de dieta dieta de academia, a gente não está falando de dieta de um atleta, a gente está falando de emagrecer para ficar magro, nem a ponto de ficar forte, nem nada. A gente está falando de hábitos alimentares, hábitos do seu dia a dia, hábitos que todas as pessoas deveriam ter, né, dentro da sua casa e passar para as outras pessoas, porque as pessoas nas nossas casas, a gente é referência para essas pessoas, né? Exatamente, e eu acho que essa população hoje aí, que está na nossa faixa aí dos 30 já. Sem idade, por favor. Então, esse pessoal, eles são referências tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens. Então, assim, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Minha casa, como eu disse, casa de ferreiro e espeteiro de pau é uma luta, não é diferente de outras casas, mas eu tento. Né? E eu já tentava até antes, porque a gente vem de família, pessoal do interior, então a gente já tem esse hábito de se alimentar bem, né? De comer vegetais, de comer carne, mas por outro lado são comidas pesadas também. Então é sempre tentando assim, acertar as coisas. É como a gente falou da água, eu queria deixar uma dica pro pessoal, para quem tem muita dificuldade de tomar água, por exemplo, uma dica que eu aprendi com um amigo que é profissional também de nutrição, é aquela tascazinha. Eu fui no banheiro fazer um xixi, saí do banheiro, tomei um copo d'água. A cada vez que você vai no banheiro, tomar um copo d'água. Ou então tem que passar, mas é porque eu tenho dificuldade. Eu, Bia, tenho dificuldade. Fazer uma água aromatizada, uma coisinha fresquinha mesmo, assim, uma besteirinha, mas que já ajuda. Põe uma folhinha de hortelã ali na sua água para ela ficar mais gostosinha, né? Espreme um limão nela, que aí, se for uma água com gás, então fica igualzinho um Sprite, digamos assim. E são essas coisas que a gente tem que procurar fazer no nosso dia a dia para melhorar os nossos hábitos. Não é nada, como eu disse, não é nada drástico. Você não tem que sair tomando suplemento, igual louco, tomando desinchar, fazendo 1001 coisas. São coisas simples que você pode fazer dentro do seu orçamento, na sua casa, que vai te trazer um resultado eficaz. O que a gente estava conversando também, para a gente finalizar aqui, primeiro, uma dieta bem feita, ela não é cara. Não é cara. Número 1, qualquer pessoa o pode ter. industrializado, ele sai muito mais caro do que um sacolão. A primeira coisa que eu queria falar é referente a isso. A gente bateu um bate-papo aqui antes, a gente nem colocou no tema porque deixa mais para o final. Mas eu, quando reduzo a questão de hábitos alimentares, quero mudar meus hábitos alimentares, minhas contas diminuem em casa, eu reduzo o valor, não é caro ter dieta. Você não está comendo, você não precisa comer salmão, não precisa comer isso. A dieta está muito mais barata. Um sacolão é mais barato que um supermercado. Ponto. Segunda coisa, essa mudança ela não tem que ser drástica, são pequenos atos, pequenas mudanças trazem resultados impressionantes, que é nosso slogan aqui, né? Acho que essa pequena mudança ela traz alguns resultados muito impressionantes para a gente, principalmente na parte de alimentação, você já consegue ver dentro de semanas, né? A constância, que a gente bate muito aqui dentro do nosso Instagram, dentro do nosso canal, quanto mais constante você for, eu vou de segunda a sexta eu vou fazer uma adequação alimentar, uma redução de alimentar, mas no sábado e domingo eu vou desmaiar de pizza. O famoso dia do lixo. Mas o dia do lixo é bem sexta, sábado e domingo. A gente não deve abdicar de nada. Hoje existe vários, sabe melhor do que eu, vários alimentos tão gostosos quanto, e você não precisa, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu amo pizza, amo hambúrguer. Eu comia 3, 4, 5 pedaços de pizza, ponto. Eu não deixei de comer pizza, mas agora eu como no máximo 2 pedaços, uma vez por semana, ponto. Para mim, que estou buscando o equilíbrio, manter, porque existe uma dieta de restrição para você emagrecer, né? Sim. Existe a dieta para quem quer ganhar massa, que você vai comer uma quantidade de calorias maior, né? Existe quem está se mantendo. A melhor analogia sobre isso que eu ouvi foi de uma outra nutricionista, que ela compara essa questão do hábito alimentar com dinheiro. E quando fala de dinheiro, a gente entende, né? Então você tem um objetivo, não importa qual seja ele. Trocar de carro, comprar uma casa, você junta dinheiro de segunda a sexta. Se chega no sábado e no domingo, você mexe naquela conta, não faz sentido.
né? Então, a dieta é a mesma coisa. Essa questão do dia do lixo que eu falo, todo mundo tem para mim, o dia do lixo. Eu acho que não existe o dia do lixo. Existe aprender a comer realmente. Porque não adianta nada você construir um caminho de segunda a sexta e chegar sábado e domingo você jogar esse novo hábito que você adquiriu para os ares e eu vou me permitir fazer tudo. Nós não somos crianças mimadas que temos que fazer as coisas por nós o tempo todo, né? Então é que nem você falou, estou com vontade de comer uma pizza, hoje uma vontade genuína, vou comer, eu preciso comer 6 fatias? Não, por que não 1, 2, né? Ah, tem, sei lá, tem 2 meses que eu como hambúrguer, hoje eu estou com vontade, vamos comer um hambúrguer hoje. Mas não tem necessidade de comer um hambúrguer 3 vezes na semana, né? Comer pizza nos outros 3 e sorvete, açaí, né? Porque o nosso corpo, assim, é um pouco batido isso, mas ele realmente é o nosso tempo. Um corpo fraco, ele carrega uma alma fraca, uma mente fraca. Então a gente tem que fortalecer o nosso corpo para a gente poder termos mentes saudáveis, para ter uma alma forte. O receptáculo tem que estar inteiro, né? Então não adianta você construir segunda a sexta um trabalho e sábado e domingo você jogar ele fora com o dia do lixo. Isso é verdade. Beatriz, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi fantástico fazer esse bate-papo contigo. Eu aprendi muito aqui. Vou deixar o contato da Beatriz aqui embaixo, tá? A Beatriz ela está em Belo Horizonte, a gente está em Belo Horizonte, hoje não estou em São Paulo, ela está em Belo Horizonte. Você pode conversar com ela caso você queira um atendimento presencial. E se for online, você consegue estar fazendo de todo o Brasil. E quando precisar, ela sempre vai estar dando dica aí. Conte com a gente, tá? E qualquer dica que você tiver também, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail está aqui embaixo, que a gente pode encaminhar para a nutricionista, pode encaminhar para a Bia quando ela tiver o tempinho dela. Eu sei que é muito corrido, ela tem um trabalho dela. E a gente sabe que o que ela está acrescentando aqui para a gente hoje é muito mais do que 30, 20 minutinhos de um vídeo. É uma vida, né? A gente fala que quando você muda um pouquinho, você está tirando o seu dia para aprender um pouco, você está mudando não só aquele tempo, mas a sua vida toda, né? Exatamente, assim, você começa... A gente constrói uma vida errada, né? Vou pegar aqui nosso exemplo, aqui nessa casa da idade que eu já citei. A gente comeu errado esse tempo todo de vida. Então não adianta, assim, com uma semana, um mês, você querer corrigir isso. Vai ter dias que você vai cair, que vão ter falhas. O importante é o que você trabalha aqui, né? É a constância. Então, pequenas mudanças todos os dias, fazer um pouquinho todo dia, mas sempre fazer. E, hoje eu escorreguei. Volta, só volta, né? Que dá certo. Bia, o resultado vem rápido? Não. Mas ele vem? Mas ele vem. E principalmente para a saúde, né? Principalmente para a saúde. Como eu disse, você construir um mau hábito uma vida inteira. Então não vai ser com um mês de acompanhamento com a melhor nutricionista do mundo que você vai ter um resultado assim fantástico. Você já começa a perceber, né, como eu disse, na questão do sono, da disposição, né, são os primeiros sinais que a gente percebe. E logo vem a estética, mas é uma coisa que vai ser construída. O indivíduo que ali se alimentou errado por 40 anos, não adianta que com 6 meses ele querer ter uma vida, um resultado fantástico, mas o resultado vem. Né? O importante é ter isso, é ter persistência, ser constante no que você faz e ter paciência, ter a disciplina de se errar, continuar a partir do erro, que o resultado vem. Fórmula mágica? Não existe. Nem simpatia. Se existe, só tava rica, menino. Opa, verdade. Bia, muito obrigado. Eu que agradeço, Jonathan. Obrigado pelo Espero convite. poder contar com você outras vezes aqui. Sempre que você me convidar. E agradeço todo mundo também por estar assistindo. E vamos deixar o contato da Bia. E não deixe de curtir esse vídeo, tá? Curta, compartilha. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque é importante pra gente trazer um conteúdo desse de qualidade, num local bacana, com um profissional bacana. Acho que é muito importante você estar ajudando o canal também, tá bom? Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau.